Se você ainda não encontrou o seu propósito de vida, esse vídeo é para você, porque com ele eu tenho um único objetivo: fazer com que você não caia na mesma armadilha que eu caí, a armadilha da busca incessante pelo propósito de vida. E não, eu não sou uma daquelas pessoas amargas que acredita que a vida não tem sentido, que é tudo em vão, muito pelo contrário. Só que nos últimos 7 anos da minha busca por uma vida com propósito, eu descobri algumas coisas que explodiram a minha cabeça. Justamente porque eu também caí nessa ilusão e eu quero contar para você como eu saí dela, como eu abandonei a busca pelo propósito de vida e passei a criar uma vida com propósito. E isso mudou tudo para mim. Eu até já fiz um vídeo falando sobre propósito de vida 1 ano atrás, porque já era uma ideia que estava na minha cabeça, mas eu não senti que eu consegui falar tudo que eu queria naquele vídeo, sabe? E recentemente eu comecei a sentir muita necessidade de falar sobre isso, porque algumas coisas ficaram mais claras na minha cabeça. E principalmente também depois que eu fiz aquele vídeo, eu parei de procrastinar depois de entender isso, eu comecei a receber algumas mensagens e comentários de pessoas nesse sentido, né? Me perguntando como eu encontrei o meu propósito de vida, pessoas falando que estavam perdidas nessa busca pelo propósito de vida. Só que eu já te respondo aqui, eu não encontrei o meu propósito de vida. Eu criei uma vida com propósito. E eu te garanto que isso é muito mais sólido. Então eu quero deixar aqui tudo isso em pratos limpos, eu vou falar tudo o que eu penso sobre isso, porque novamente eu não quero que você caia nessas armadilhas da busca por propósito. Por isso eu vou te contar a solução prática que eu vivi em relação a isso, que é como eu criei essa minha vida com propósito, longe dessas ilusões aí que eu caí no passado e que me atrapalharam muito. E falando desse assunto, assim, dessa maneira, que é um assunto relativamente polêmico, né? É importante pontuar que eu não sou aquelas pessoas que acham que a vida não tem sentido, e eu também não sou ateu, tá? Então vamos deixar isso em pratos limpos. A questão é que eu percebo que existe um grande perigo nessa noção de propósito de vida que foi difundida nos últimos anos na internet. Porque eu faço vídeo para esse canal há 4 anos, e nesses 4 anos eu vejo isso sendo refletido nos comentários. E esses comentários sempre têm 2 coisas em comum, que são as principais armadilhas dentro dessa noção aí de propósito de vida: a predestinação e a megalomania. Predestinação. Muitas vezes, quando se fala em buscar propósito, em encontrar o seu propósito de vida, a ideia que se passa é de que existe uma espécie de predestinação, ou seja, como se esse seu propósito fosse predestinado, como se estivesse escrito nas estrelas já. Porém, apesar de, entre aspas, já estar escrito, você, como ser humano, teria que encontrar esse propósito, esse destino na sua passagem pela vida. Ou seja, é predestinado, mas você tem o dever de encontrar esse propósito. Como se fosse uma tarefa de vida, mas que você pode falhar se não der certo, se você não fizer as coisas de maneira certa. E aí você corre o risco de viver uma vida em vão se você não encontrar o seu propósito. E o que me preocupa nisso é a cobrança, a ansiedade e o medo que isso pode causar. E se eu não encontrar, e se eu falhar nessa missão de vida? Inclusive, são coisas que eu vejo nos comentários, as pessoas agoniadas porque não encontraram o tal propósito que é delas. Muita gente passa tempo da sua vida procurando esse propósito e não encontra. E sente que está constantemente falhando, tem que lidar com esse sentimento de falha. Justamente porque essa ideia é extremamente impalpável, não tem como você saber, não tem como você saber se você encontrou, se não, se está indo para o caminho certo ou não, se ele de fato existe. Além de tudo, muitas vezes isso está atrelado a uma segunda armadilha: megalomania. A megalomania, ou mania de grandeza nesse contexto aí, ao meu ver, é uma consequência de como as mídias funcionam e como elas foram criando ao longo do tempo o nosso imaginário sobre o que é ser uma pessoa importante. Então, se eu tenho um propósito de vida, algo que foi especialmente designado para mim, eu posso ser levado a pensar: eu só terei encontrado meu propósito quando eu fizer algo grandioso. E por que eu falo que isso pode ser uma consequência de como as mídias funcionam? Por conta da percepção dos números, principalmente depois do surgimento das redes sociais. Poucas décadas atrás, a gente sabia que uma pessoa era famosa porque ela aparecia em revista, ia em programas de TV e coisas do gênero. Mas com o surgimento das redes sociais, uma nova variável entrou em cena: os números. Com as redes sociais, a gente consegue, entre muitas aspas, quantificar a importância de alguém. Hoje, uma pessoa famosa e importante tem um número de seguidores. Tem pessoas que a seguem, que curtem as suas coisas. Se existe um propósito especialmente designado para mim, logo é algo importante
grandioso, que atinge muita gente, eu serei reconhecido. Então, o que eu fizer, que é meu propósito, terá de ser grandioso nesse sentido. Ou mesmo eu vou transformar vidas, eu vou fazer coisas grandiosas em termos de números. É claro que buscar isso não é intrinsecamente ruim ou prejudicial. Não tem problema nenhum querer transformar vidas, ou querer ser famoso, ou ter seguidores. Mas por que eu acredito que isso pode levar a gente a cair em uma armadilha? Porque uma vez que a gente tem essa ideia, talvez até de forma não tão consciente, a gente acaba buscando esse propósito sempre mirando nesse tipo de coisa. Sempre mirando em algo muito distante do que as coisas que estão na nossa frente. A gente sente que só vai estar cumprindo nosso propósito caso a gente faça algo que atinja muita gente, algo que seja incrível, megalomaníaco. O perigo é que nessa noia algumas pessoas param de prestar atenção e valorizar as coisas que realmente importam. Não conseguem enxergar o valor das coisas no seu dia a dia. Aí fica distraída com essas ilusões de predestinação, grandeza, essa busca por um propósito desconhecido. E deixa de olhar para o que está embaixo do seu nariz. Para o cotidiano, para as coisas palpáveis, para as pessoas em volta, para as pequenas coisas do dia a dia que constroem a nossa vida real, as coisas que a gente realmente precisa ter para construir uma vida com propósito. E é isso que a gente vai falar no próximo capítulo do vídeo. Antes da gente continuar para o próximo capítulo, você que sempre me vê aqui ou no Instagram com as roupas da Insider e queria uma oportunidade legal para realmente conhecer o produto, pensando nisso, a Insider acabou de lançar um Starter Pack, que é um kit promocional com desconto com os essenciais Insider, né? As peças que eu, por exemplo, mais uso. No kit você vai ter 2 tech t-shirt, uma cueca Performance e as meias Spectrum. Só que o que é legal? Esse kit já tá com desconto, mas se você usar o meu cupom Junior12, você ganha ainda mais desconto. A Tech T-shirt, como essa daqui, é de longe assim minha peça preferida porque simplesmente mudou o jogo pra mim em questão de camiseta. Eu gosto muito de usar a preta, volta e meia tô com a preta aqui nos vídeos, hoje tô com uma verde. Mas eu uso assim todo dia, seja para o dia a dia mesmo ou para ir para academia. E eu gosto tanto dela porque, vamos dizer assim, ela é a evolução das camisetas. Porque assim, além de ser feita para durar, e ela dura muito, eu tenho Tech T-shirt de 2 anos e meio que tá novinha, ela não desbota nem perde o caimento, tem o anti-odor, então ela não fede como as outras camisetas, você pode usar ela mais do que uma camiseta comum. E além de tudo, não precisa passar. Então assim, cara, depois que você usar, você vai ver que o negócio é diferenciado. Você não vai querer saber mais de outra camiseta, porque realmente muda o jogo, assim. A cueca é extremamente confortável, não aperta, ela não esquenta, seca rápido, assim, é aquela que parece que você nem tá de cueca. E as meias Spectrum são só as mais confortáveis que eu já usei na vida, né? E ainda também tem anti-odor. Então, assim, o kit tá muito legal aí para você que quer economizar e começar a adentrar no mundo da Insider. Essa Tech T-shirt que eu tô usando aqui é uma G, mas eu uso a M também. Lá no site da Insider, vou deixar o link no comentário fixado. Você pode entrar e colocar seus dados porque tem provador virtual. Então você pode descobrir o seu tamanho lá e eles têm disponível do tamanho P ao XGG. Tem a linha feminina também, que é incrível, que tem muita peça linda. Então, link tá no comentário fixado. Não esquece de usar o meu cupom Junior12, porque assim você ganha um descontão e ainda apoia o canal, porque daí a Insider sabe que você veio daqui. Insider, muito obrigado pela parceria de longa data e por fazer minhas roupas preferidas. Criando a vida com propósito. Eu, pessoalmente, acredito que o propósito não é algo que a gente encontra, mas sim que a gente constrói. Então, em vez de buscar um propósito, encontrar um propósito, eu curto muito mais a ideia de criar uma vida com um propósito. E essa sutil mudança de frase é uma coisa muito significativa, porque ela coloca nas nossas mãos a responsabilidade de criar uma vida que faça sentido. E eu vou dividir com você o que eu acredito serem as bases dessa tal vida com propósito. E isso é o que eu venho fazendo nos últimos 7 anos e tem dado muito certo para mim, transformou a minha vida. Porque são coisas simples, mas que eu fui fazendo continuamente e com o tempo elas realmente me trouxeram esse sentimento de estar vivendo uma vida com propósito. Uma vida que faz sentido para mim, uma vida que me preenche, uma vida que vale a pena ser vivida. E é claro que isso é o que eu acredito, é a minha percepção. Não quero pregar isso como certo, né? Você pode discordar disso aí tranquilamente, não quero impor nada. Mas eu estruturei tudo que eu penso sobre isso para te explicar o que é exatamente, e aí de repente algo nisso pode te ajudar, de repente você pode pegar o que faz sentido para você. E a criação da minha vida com propósito tem 3 bases principais: ser útil, respeitar a própria natureza e fazer o design de estilo de vida.
Ser útil é a primeira, mais prática e imediata. É fazer coisas que você enxerga que trazem resultados no dia a dia, seja para você ou para outras pessoas. Ser útil significa servir os outros e a você mesmo. Você pode ser útil na sua casa simplesmente fazendo uma limpeza. Você pode ser útil para você fazendo as coisas do seu dia a dia, fazendo o que tem que ser feito. Ser útil é fazer um trabalho, que você cumpre uma função. Uma pessoa pode ser útil, por exemplo, para sua família, para os seus filhos, porque cuida, porque provê para eles. Inclusive, tem pessoas que veem nos seus filhos o propósito de suas vidas, o sentido da sua vida. Ser útil é basicamente cumprir funções que você vê a aplicação no dia a dia. Coisas simples, mas necessárias. Você vê que tem que fazer, você vai lá e cumpre. E é isso, simples. Então, a vida com propósito não necessariamente precisa se basear nessa ideia megalomaníaca de fazer coisas grandes. A gente começa a criar sentido e propósito fazendo as coisas que têm que ser feitas, sendo útil para nós mesmos e para as pessoas em volta. A vida começa a ter propósito porque a gente é útil, porque a gente faz o que tem que ser feito. Mas só isso não é o suficiente. A segunda é respeitar a própria natureza. Nesse mundo não existe ninguém que é igual a você, porque desde o dia que você nasceu, você começou a se construir do jeito que você é. Você veio com uma personalidade única e as experiências da vida foram construindo quem você é hoje. Tendo isso em vista, responde no comentário. Você já teve alguma experiência na sua vida em que você foi a algum lugar ou fez alguma coisa que você pensou, isso não é pra mim, isso aqui não sou eu. Quando você segue isso, você está respeitando a sua natureza. Eu posso agora receber um emprego num escritório de contabilidade lá no centro de São Paulo, ganhando muito bem. Mas eu sei que se eu fizer isso, eu vou me acabar em pouco tempo, porque isso não é minha natureza, esse não sou eu. Porque isso iria ferir os meus valores inegociáveis, que eu chamo de nortes essenciais. Os meus são paz de espírito, consciência limpa e qualidade de vida. Ou seja, conhecendo a minha natureza, eu sei que se eu ferir um desses valores essenciais, as coisas começam a se desalinhar. Por isso, eu busco, na medida do possível, guiar as minhas decisões de vida, sempre baseado na preservação desses valores essenciais. Então, assim, quais são os seus valores inegociáveis? Quais são os seus nortes essenciais? Indo profundamente, lembrando aí da sua história, quais são as coisas mais valiosas para você? Eu, por exemplo, tive experiências que demonstram o quão valiosa é a consciência limpa para mim. Deitar a cabeça no travesseiro de consciência limpa é a coisa mais valiosa para mim. Eu sei que minha vida ficaria miserável se eu não tivesse essa consciência limpa e as poucas experiências de consciência que eu tive me demonstraram isso. Porque a consciência limpa é extremamente importante para que eu possa manter outra base, que é a paz de espírito. Respeitar a sua natureza é conhecer e buscar quem você realmente é e não deixar esse eu real morrer apesar das circunstâncias. É apesar da jornada, do cotidiano, tentar ao máximo não deixar esse eu morrer. É cultivar o que você gosta de fazer por fazer. Sabe aquela coisa de criança, de curiosidade, de interesse genuíno? É se cultivar, cultivar a própria personalidade e conhecê-la para que ela floresça. E isso nos leva diretamente para a terceira base da vida com propósito. Design de estilo de vida ou lifestyle design. O design de estilo de vida é o processo de projetar a sua vida de forma alinhada com a sua natureza, com seus pontos fortes, valores, sonhos, paixões e propósito. Eu sei que muitas vezes a vida pode ser muito difícil, que as condições e contextos de cada um são muito diferentes, porém eu acredito que a gente não pode desistir nunca de lutar por uma vida melhor. E eu gosto de pensar na vida como se ela fosse uma mesa de som. E aí a gente vai escutando e regulando cada parâmetro constantemente conforme as músicas vão tocando, conforme músicas diferentes vão tocando, a gente ajusta os parâmetros. Ou seja, conforme a vida vai acontecendo, a gente está olhando com atenção e está sempre disposto a melhorar ela, a fazer o ajuste fino dela. E fazer isso dia após dia, com paciência, pé no chão, de forma gradual. Porque as coisas vão dar errado. As coisas vão piorar, inevitavelmente. Mas fazer o design da sua própria vida é sempre estar disposto a ajustar os parâmetros para criar uma vida boa. Você que já me conhece já deve ter ouvido eu falar que o lema do canal é conquistas importantes levam tempo. Justamente porque em meio ao imediatismo do nosso mundo atual, é muito importante a gente ter em mente, a gente sempre lembrar que as coisas são construídas com tempo. E eu sempre vou falar isso aqui para te lembrar, porque a gente esquece, eu mesmo esqueço às vezes. Fazer o design do nosso estilo de vida
não seria diferente. É uma construção que vai sendo feita ao longo do tempo. Só que eu, pessoalmente, acredito que se a gente leva a nossa vida respeitando esses princípios, é possível construir uma vida boa, uma vida com propósito ao longo do tempo. Se a gente busca ser útil, pessoal e profissionalmente, respeita a própria natureza, não se trai, busca ser uma pessoa honesta, que corre pelo certo, que se cultiva, não deixa a sua natureza morrer, cultiva as coisas que gosta de fazer, se desenvolve, busca melhorar a cada dia. Isso vai construindo uma pilha de comportamentos positivos que vão eventualmente construindo uma vida melhor. É como um investimento, cada comportamento desses repetido ao longo do tempo vai criando essa vida melhor. Claro que a vida tem surpresas, fatalidades, coisas ruins acontecem, infelizmente. A gente também não vai conseguir melhorar sempre, né? Tem momentos em que a gente não vai conseguir ser melhor e beleza, isso faz parte da vida. Você sabe que aqui a gente não fala de desenvolvimento pessoal viajado, a gente fala de coisa pé no chão, a gente fala de coisa real. Mas a gente não pode desistir, cara, a gente tem que continuar lutando todo dia por uma vida boa, pelo nosso espaço no sol e focando no que pode ser feito hoje, sabe? Nas coisas simples, nas coisas que estão aqui, nas coisas reais. Se hoje, sei lá, o máximo que você pode fazer é assistir um vídeo que vai te ajudar a se sentir que você quer ser uma pessoa melhor, beleza. Se hoje você só pode chegar cansado e descansar, beleza. Mas amanhã, de repente, você consegue fazer uma caminhada, um exercíciozinho. Amanhã você consegue fazer algo por você. Ou, sei lá, ajudar sua mãe, ajudar quem você ama. Fazer a sua vida mais agradável pouco a pouco. Vida com propósito, vida com sentido, é basicamente uma vida com direção. Sentido, basicamente, significa direção. E eu creio que essa direção pode ser sermos nós mesmos, né? Respeitar a nossa natureza, amar, servir e melhorar todo dia. E isso se faz no básico, sem aquela viajação do eu vou melhorar vidas. O que eu posso fazer agora, que é concreto, que está aqui para eu realmente ser melhor? E aí essas outras coisas, sei lá, ajudar outras pessoas a melhorarem as suas vidas, pode ser uma consequência, um dia, talvez, quem sabe, mas se não for também, eu posso falar bem disso porque eu vivo isso, né? O trabalho que eu faço aqui no YouTube me promove depoimentos quase que numa frequência diária sobre como os meus vídeos ajudaram as pessoas a melhorarem as suas vidas. Só que eu não fiz isso lá atrás falando, nossa, eu vou transformar a vida dos outros. Se eu ficasse pensando nisso no começo, eu não ia fazer nada. O que eu pensei foi em ser uma pessoa melhor. Eu só fui querendo melhorar a minha vida. Eu percebi, cara, olha aí que legal, quanta percepção que eu tive que mudou tanto a minha vida nos últimos tempos. Eu preciso compartilhar essas ideias. Eu não posso manter isso aqui só para mim. Eu preciso que os outros também tenham acesso a esse conhecimento que eu tive acesso. E aí uni com algo que eu gosto, que é vídeo, e fui fazendo, sem pensar muito em lá na frente, sabe? Então, vamos transformar o nosso dia primeiro. Vamos botar um sorriso na cara aí de quem a gente ama, de quem corre com a gente. Vamos correr pelo certo, plantando a semente aí dia a dia, plantando ações reais no nosso dia a dia. A nossa vida vai florescendo com o tempo e ganhando cada vez mais propósito, mais sentido. Hein, você me ajuda rapidinho? Coisa simples. Clica no link ali do primeiro comentário fixado para conhecer toda a linha da Insider. Só de fazer isso você já me ajuda. E não esquece, se for comprar, use o meu cupom JUNIOR12 para ganhar desconto. E se você gostou desse vídeo, provavelmente você vai gostar desses outros aí. Bom, você é muito gente boa, mas eu tô indo para lá. Falou!